Capítulo 6. A arrogância de Roboão. Então Salomão descansou com seus antepassados, e o seu filho Roboão foi o seu sucessor. 1 Reis, capítulo 11, verso 43. Logo depois de assumir o reino, Roboão foi a Siquém, onde esperava receber o reconhecimento formal de todas as tribos, e todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. 2 Crônicas, capítulo 10, verso 1. Entre os presentes estavam Jeroboão, filho de Nebate, o mesmo Jeroboão que durante o reinado de Salomão era conhecido como homem capaz, a quem o profeta Aías tinha levado a assustadora mensagem. Assim diz o Senhor: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. 1 Reis, capítulo 11, versos 28 a 31. Por intermédio de seu mensageiro, o Senhor falou de forma muito clara a Jeroboão. Deus declarou que essa divisão deveria ocorrer porque eles me abandonaram e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. No entanto, Jeroboão também recebeu instruções para que o reino não fosse dividido antes do fim do reinado de Salomão. Eu o fiz governante todos os dias de sua vida, por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi, e que obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Tirarei o reino das mãos do seu filho, e darei 10 tribos a você. Apesar de Salomão ter esforçado a fim de preparar Roboão para enfrentar a crise com sabedoria, ele nunca foi capaz de influenciar o filho para o bem com a força necessária. Roboão, infelizmente, não recebeu a educação que deveria na infância. Sua mãe, uma amonita, desenvolveu nele um caráter fraco. Ele tentou algumas vezes servir a Deus, mas no fim cedeu às más influências que o rodearam desde pequeno. Nos erros da vida de Roboão e em sua apostasia final, vemos o terrível resultado da união de Salomão com mulheres idólatras. As tribos já estavam sofrendo havia muito tempo com as leis injustas do rei anterior. A extravagância levou Salomão a cobrar impostos muito altos e a exigir do povo trabalho em excesso. Antes de coroar um novo rei, os líderes das tribos decidiram descobrir se o filho de Salomão pretendia aliviar essas cargas. Então ele, Jeroboão e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e esse jugo pesado, e nós te serviremos. Antes de apresentar a proposta para o seu reinado, Roboão preferiu aconselhar-se com autoridades do reino. Voltem a mim daqui a 3 dias. E o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: se hoje fores bom para esse povo, se o agradares e lhe deres resposta favorável, eles sempre serão teus servos. 2 Crônicas, capítulo 10, verso 3 a 7. O erro que não pôde ser corrigido. Não satisfeito, Roboão procurou seus amigos de juventude. Perguntou-lhes: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? 1 Reis, capítulo 12, verso 9. Os jovens sugeriram que ele tratasse o povo de forma áspera e deixasse claro desde o início que ele não admitiria que interferissem em seus desejos pessoais. No dia marcado para Roboão dar uma resposta quanto ao plano que ele pretendia pôr em prática, ele lhes respondeu asperamente. Disse: meu pai lhes tornou pesado o jugo, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. A decisão de Roboão de dar continuidade e ainda aumentar a opressão do reinado de Salomão era totalmente contrária ao plano de Deus para Israel. Nessa tentativa insensível de exercer poder, o rei e seus conselheiros revelaram o orgulho da posição e autoridade.
Muitos dentre o povo ficaram alarmados com as leis injustas do reinado de Salomão e sentiram agora que não tinham outra escolha a não ser rebelar-se contra a casa de Davi. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. A rachadura que o rude discurso de Roboão abriu não podia mais ser consertada. As 12 tribos de Israel foram divididas. As tribos de Judá e Benjamim formaram o reino do sul de Judá, sob o governo de Roboão. As 10 tribos ao norte formaram um governo separado, o reino de Israel, tendo Jeroboão como seu rei. Assim se cumpriu a predição do profeta de que o reino seria dividido. Esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão. Quando Roboão viu que as 10 tribos se recusaram a prestar lealdade a ele, percebeu que precisava agir. Por intermédio de Adonirão, um dos homens influentes do reino, ele se esforçou para retratar e acalmar o povo. Mas todo Israel o apedrejou, Adonirão até a morte. Alarmado, o rei conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Em Jerusalém, Roboão convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrear contra Israel e recuperar o reino. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías. Assim diz o Senhor: Não saiam à guerra contra seus irmãos israelitas. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor. Por 3 anos, Roboão procurou colocar em prática as lições que aprendeu com a triste experiência do início de seu reinado, e foi bem-sucedido. Ele construiu cidades para fortalezas e tornou-as muito fortes, segundo Crônicas capítulo 11, verso 12. No entanto, o segredo do sucesso de Judá durante os primeiros anos do reinado de Roboão foi o fato de o rei reconhecer a Deus como supremo governante. Isso deu às tribos de Judá e Benjamim uma grande vantagem, diz o relato. De todas as tribos de Israel, aqueles que estavam realmente dispostos a buscar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados. Eles fortaleceram o reino de Judá e durante 3 anos apoiaram Roboão, filho de Salomão, andando nos caminhos de Davi e de Salomão durante esse tempo. Segundo Crônicas capítulo 11, versos 16 e 17. Roboão fracassa. No entanto, o sucessor de Salomão fracassou em exercer uma forte influência em favor da lealdade a Jeová. Ele era por natureza obstinado, autoconfiante, teimoso e inclinado à idolatria. Se ele, porém, tivesse colocado sua confiança inteiramente em Deus, teria desenvolvido uma fé forte, se tornado submisso aos requisitos divinos. Mas, com o passar do tempo, o rei colocou sua confiança no poder da posição e nas fortalezas que construiu. Pouco a pouco, ele deu espaço para as fraquezas que herdou, até que se entregou completamente à idolatria. Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Segundo Crônicas capítulo 12, verso 1. O povo escolhido por Deus para ser uma luz para as nações vizinhas estava tentando ser como as nações ao seu redor. Assim como aconteceu com Salomão, aconteceu com Roboão. A influência do mau exemplo desviou muitos do caminho certo. Deus não permitiu que a apostasia do rei de Judá ficasse sem punição. Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável que vieram do Egito com ele, conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá
que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse: Assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. As perdas causadas pela invasão de Sisaque fizeram com que eles reconhecessem a mão de Deus e por algum tempo se humilhassem. Quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los, e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e, em seguida, os devolviam à sala da guarda. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele, e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá ainda havia algo de bom. As consequências da apostasia de Roboão. Contudo, assim que a nação começou a prosperar, outra vez, muitos voltaram novamente para a idolatria. Entre eles estava o próprio rei Roboão. Ele se esqueceu da lição que Deus procurou ensinar-lhe, voltou a praticar os mesmos pecados que tinham atraído o juízo de Deus sobre a nação. Depois de alguns anos sem nenhum feito ou acontecimento importante, Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias foi o seu sucessor. Em alguns períodos durante os séculos que se seguiram, homens de moral e caráter valiosos ocuparam o trono de Davi. Sob o seu governo, as bênçãos derramadas sobre Judá se estenderam às nações ao redor. Entretanto, ninguém jamais conseguiu arrancar pela raiz as sementes do mal que já estavam a brotar quando Roboão assumiu o trono. Muitas vezes, o povo que antes tinha sido especialmente abençoado por Deus caiu tão baixo a ponto de se tornar motivo de zombaria entre os pagãos. Apesar das práticas idólatras, Deus, em sua misericórdia, ainda faria tudo o que estivesse em seu poder para salvar o reino dividido da ruína completa. Com o passar dos anos, o plano de Deus para Israel parecia completamente frustrado por pessoas inspiradas por instrumentos satânicos, mas ainda assim, ele colocou seu plano amoroso em ação por meio do cativeiro e da restauração da nação escolhida. A divisão do reino foi apenas o início de uma história maravilhosa que revela a paciência e a amorosa misericórdia de Deus. Os adoradores de ídolos, no fim, deveriam aprender a lição de que os falsos deuses não têm o poder de restaurar e salvar. Somente sendo leais ao Deus vivo podemos encontrar repouso e paz.